com vocês? Mais uma aulinha aqui pra gente. Aqui é a tia Miriam e hoje eu quero começar a nossa aula com uma brincadeira de mímica. Será que vocês adivinham o que eu estou fazendo? Quero ver quem vai adivinhar, hein? Eu estou fazendo uma atividade. Quem já sabe? Eu estou arrumando a casa! Muito bem! Agora eu quero ver quem vai descobrir a minha próxima atividade. O que será isso? Eu estou preparando um bolo! Isso mesmo! Então, pessoal, tava muito fácil, né? Agora eu queria que vocês parassem para pensar comigo uma coisinha. Imagine que eu começasse a querer limpar a casa e eu não achasse a vassoura. Ou quisesse fazer um bolo e não achasse a farinha. Para a gente fazer as nossas atividades do dia a dia, nós precisamos ter preparativos, não é? Crianças, é muito importante que nós façamos preparativos. Agora imagine que Deus, o próprio Deus, tem preparado algo muito especial. O que será? Eu estou falando de muito tempo atrás, quando Deus estava planejando a chegada de quem? Isso mesmo, de Jesus! Deus estava preparando a chegada de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os preparativos para esse grande momento. Para nós começarmos a nossa história, eu preciso que vocês estejam com a Bíblia de vocês do seu lado. A todo momento nós estaremos abrindo ela e lendo as passagens. Abram a Bíblia de vocês em Lucas 1, versículo 5. Vamos lá? Vamos começar? Então, nós falamos que Deus fez preparativos para a chegada de quem? Isso, de Jesus. E os primeiros preparativos envolviam duas pessoas, um homem e uma mulher. Quem será eles? Vamos abrir? Vamos ler lá em Lucas 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, as duas pessoas que a tia Miriam vai falar hoje é sobre Zacarias e Isabel. Como fala no texto, Zacarias era sacerdote. Ele apresentava Deus ao povo e representava o povo a Deus. Mas tá, tia, como é que eles eram? Vamos descobrir? Abram a Bíblia de vocês em Lucas 1, versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Uau! Isabel e Zacarias eram demais! Eles amavam muito a Deus. Como assim? Como assim, tia? Por que você fala isso? Por quê? Porque eles seguiam os mandamentos de Deus. Ou seja, eles eram obedientes. E isso demonstra que eles amavam a Deus. Tá, eles eram obedientes. Mas, assim, como é que eles eram? Como é que é a família deles? Então, vamos ler lá o versículo 7? Vamos conferir? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ou seja, eles eram velhinhos e não tinham filhos. Isabel era estéril, ou seja,
ela não poderia ter filhos. Mas será que eles queriam ter filhos? Eu acredito que sim. Eles oravam muito. Isabel e Zacarias oravam muito e pediam a Deus que queriam muito ter um filho, porque filho é bênção de Deus. Eles oravam muito. Mas como o tempo passava, e a cada vez eles ficavam mais e mais velhinhos, eles cada vez desacreditavam que poderiam ter filhos com a avançada idade. Bom, mas voltando para a história, esse ano era um ano muito importante para Zacarias. Como a tia Miriam já falou, ele era sacerdote. E é como se tivesse um sorteio. Um dos sacerdotes eram sorteados e eles tinham a oportunidade de uma vezinha na vida deles poder fazer uma ação no templo do Senhor. E a ação de adoração que Zacarias ia fazer era acender um incenso no templo do Senhor. Incenso é uma madeirinha cheirosa que você coloca fogo e ela sai fumacinha bem cheirosa. Mas esse era um ato de adoração, um ritual de adoração ao Senhor. Então, era um dia super especial para Zacarias. Mas todos imaginavam que isso ia ser rápido, porque acender um incenso é rapidinho. E o povo ficava em volta do templo, eles não poderiam entrar, só o sacerdote entrava. E eles ficavam do lado de fora do templo, orando e esperando Zacarias. Mas todos ficaram achando muito estranho, porque ele estava demorando muito para acender um incenso. O que será que aconteceu com Zacarias? Zacarias estava super feliz que essa seria a sua primeira e última vez de acender um incenso no templo do Senhor. Mas aí, de repente, apareceu um... Vamos descobrir? Vamos ler o versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então apareceu um anjo para Zacarias e ele ficou assustado. Zacarias ficou sem entender o que estava acontecendo, mas ele sabia que quando o anjo de Deus aparecia é porque Deus tinha uma mensagem para ele. Vamos abrir lá no versículo 13 e descobrir qual é a mensagem do Senhor para Zacarias? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Zacarias vai ser papai, e papai de um menino. E esse menino até já tinha nome. Deus tinha escolhido o nome dele. Qual que é o nome dele? João. Mas João teria uma tarefa super importante. Ele levaria o povo aos caminhos de Deus. Ele estaria preparando o povo que estava muito afastado de Deus para juntinho de Deus, para quando o Filho de Deus... Quem é o Filho de Deus? Jesus. Quando o Filho de Deus chegasse, então João Batista estaria preparando o caminho para quando Jesus viesse ao mundo. Vocês viram Deus preparando tudo? E Deus já estava fazendo seus preparativos. Vocês estão observando? Mas quando Zacarias ouviu aquilo, ele ficou meio desconfiado, sem acreditar. Por quê? Porque ele já era velhinho e a sua esposa Isabel também era velhinha. Como eles teriam um filho? E ele ficou meio desconfiado. O anjo, vendo que Zacarias estava meio incrédulo, desconfiado, resolveu fazer uma coisa para que Zacarias acreditasse nele. Vamos abrir nossas Bíblias no versículo 20 e descobrir o que o anjo fez. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então Zacarias ficaria mudinho da Silva.
ele não falaria nada até o dia em que João Batista nascesse. Enquanto tudo isso acontecia dentro do templo, o povo lá de fora preocupado. Por que será que Zacarias está demorando tanto? Até que enfim Zacarias apareceu e foi um alívio. E todo mundo querendo saber o que aconteceu com Zacarias. Mas ele não falava nada, ele não conseguia explicar. Então ele tentou se explicar, igual a tia Miriam estava aqui no início da aula, hein? Fazendo mímica, fazendo gestos. Quando todo mundo viu que Zacarias ficou mudinho, eles perceberam que algo especial tinha acontecido. Mas eles não sabiam o tanto que tinha sido especial. Algum tempo se passou e Isabel ficou grávida. E ela ficou muito, muito, muito feliz. E ela ficou muito, muito agradecida a Deus. Agradeceu muito ao Senhor pelo milagre. Depois que um tempo se passou da gravidez, ela teve um menino. E aí, os familiares todos se reuniram, familiares e amigos. E todos ficaram assim, como é que o menino vai chamar? Como é que a criança vai chamar? E Isabel já sabia, era João. Deus já tinha escolhido. Mas todo mundo ficou assim, não, mas tem que ter o nome da família. É Zacarias, o nome do pai da família. Aí todo mundo perguntou assim, Zacarias, o que você acha de ele ter o seu nome? Aí Zacarias escreveu assim, João é o seu nome. E logo que Zacarias escreveu isso, a sua boca se abriu. E ele ficou super feliz e começou a louvar e adorar o Senhor. Ele até criou uma música que está escrita na Bíblia. Zacarias e Isabel não podiam imaginar que eles faziam parte do plano de Deus para a chegada de Jesus. E você? Você sabia que Deus tem planos para nós? Para mim e para você, Ele tem todo o planejamento. Ele sabe de tudo sobre as nossas vidas. Qual será a nossa profissão, com quem nós vamos casar, onde nós vamos morar. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar aí, paradinho esperando tudo acontecer. Não! Nós temos que dar o nosso melhor e fazer o melhor, assim como Isabel e Zacarias, agradando e obedecendo a Deus. Então é muito importante que nós demonstremos o nosso amor a Deus. Essa foi a história de hoje. Então nós aprendemos que Deus tem preparado tudo nas nossas vidas e que Ele preparou para a chegada do seu Filho querido. Vamos fazer uma oração e depois da nossa oração nós vamos fazer uma atividade. Fechem os olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra, pela história, Pai. Que possamos, ó Deus, confiar nos Teus planos. Confiar, ó Deus, nos Teus preparativos para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, ó Deus. O Senhor já tem tudo preparado, ó Deus. Que possamos confiar e descansar nos Seus planos, ó Pai. E que possamos também, ó Deus, sempre estar fazendo a Tua vontade. Sempre obedecendo os Teus mandamentos que estão na palavra do Senhor, ó Deus. Obrigada, Pai. Eu te agradeço e oro. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero mostrar um objeto super especial para nossa aulinha de hoje. O que é isso? É um relógio. Lembra que para nós fazermos nossas atividades, nós precisamos preparar? Então, hoje nós vamos falar na nossa atividade sobre o versículo, sobre o início do versículo, o tempo está cumprido. Como assim, tia? O tempo está cumprido, está longo? Não, o tempo se cumpriu, o tempo aconteceu. Tudo foi preparado e aconteceu. A chegada do nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu. No tempo de quem? No tempo do nosso Senhor, que planeja tudo na hora certa. Deus, desde o Antigo Testamento, ou seja, antes de Jesus, Ele já vinha preparando tudo. Deus não atrasa nem adianta,
Por isso nós podemos falar que o tempo de Deus se cumpriu e que Ele diz e que Ele fez o que Ele prometeu, que mandaria alguém para preparar as pessoas para a chegada de Jesus. Quem é essa pessoa? João. Então, hoje nós vamos fazer uma atividade sobre isso, sobre esse início de versículo. O tempo está cumprido. Quem quiser achar esse versículo, tá lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E nós vamos fazer uma atividade sobre o início desse versículo. O tempo está cumprido. Para nossa atividade, nós vamos precisar de uma folha sulfite. Se você tiver, peça ajuda para o papai e para a mamãe. Um prato redondo, que não seja muito grande. Nós vamos desenhar um relógio para nós lembrarmos da atividade de hoje, que Deus prepara tudo no tempo dele. Ele não atrasa nem adianta, tudo está de acordo com o seu planejamento. Contorne o prato para fazer um círculo e depois faça o seu relógio escrevendo cada hora. Desenhe os ponteiros do relógio. Escreva o início do versículo que nós falamos. O tempo está cumprido. Contorne o seu relógio, o seu cartaz. Decore, colora, desenhe com canetinha. Crianças, essa foi a nossa atividade. Um relógio para a gente lembrar. O tempo está cumprido. Para nós terminarmos a nossa atividade, nós vamos fazer um mobile para o nosso versículo. Como assim? Nós vamos precisar de um barbante. A tia Miriam tem fitilho, então eu vou usar fitilho. Você vai precisar de uma cordinha bem comprida. E fita. Vamos lá, nós vamos fazer um mobile. E aí, nós vamos começar com essa parte do versículo, certo? E nas próximas aulas, a tia Janinha e a tia Raquel vão completando, ok? Pegue o barbante e deixe uma pontinha sobrando para cima. Aí você vai pegar um pedaço de fita e colar bem no meio. Lembrando que não pode cortar o restante do fitilho. Prontinho, crianças! Começamos a fazer o nosso mobile, né? Com o nosso versículo falando sobre o tempo. É super importante que você ainda não corte o seu barbante ou o seu fitilho. Por quê? Porque nas próximas lições nós vamos completar esse versículo. E a tia Janinha e a tia Raquel vão te ajudar na próxima lição, ok? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!